E aí, galera dos nonos anos do CAIC São João. Semana 27, tema da semana, relações familiares. E eu tô vendo aqui que essa semana, né, 27, nós temos somente duas questões de história. Então, tá mais fácil esse finalzinho de ano, né? Tá mais tranquilo. E o tema relações familiares é algo muito interessante, porque é algo muito presente, faz parte da nossa vida. Nós somos família, né, gente? Nós somos parte de uma família. Tradicionalmente, a família é formada por um núcleo básico, que é composto pelo pai, a mãe e os filhos, ou um único filho ou filha. Lembrando a vocês que o surgimento da família humana, ela é pré-histórica. Lá na época ainda do Paleolítico, ou seja, mais de 200 mil anos atrás, já surgiram as primeiras famílias. Nos primeiros tempos, o homem vivia sozinho. Encontrava-se assim por acaso, né? Dava aquela pegadinha e assim mantinha a perpetuação da espécie. Mas aos poucos, os homens foram percebendo que viver em grupo facilitava para todos. Um ajudava o outro na caça, na pesca, na defesa de outros animais, depois no cultivo da agricultura. E convivendo em grupo, o homem passa então a desenvolver sentimentos de amizade e de amor. É daí que surgem então as primeiras relações familiares, né? Os primeiros casamentos pré-históricos, digamos assim. E aí surge a figura do pai, da mãe, dos filhos. Mais tarde, os graus de parentescos vão sendo criados. O avô, a avó, o tio, o primo, a prima e por aí vai. De lá para cá, né, da pré-história até os dias de hoje, as famílias passaram por profundas transformações. Mas, essencialmente, a base até há 20, 30, 50 anos atrás era basicamente o homem, a mulher e os filhos, o pai, a mãe e os filhos. E isso formava-se uma família. E muita gente considera que família é isso. Não vê na diversidade da família algo positivo. Só que nós temos que entender que a humanidade evoluiu, se desenvolveu e a humanidade ela aprendeu que família é muito mais do que apenas a parte biológica. Família é o local onde nós temos as nossas primeiras referências como seres humanos sociais. É ali que a gente aprende os nossos valores éticos, morais. É na família que a gente aprende a ser gente, aprende a ser um ser humano. É claro que a escola contribui para isso, os parentes, os vizinhos, os colegas, mas a maneira como que você vai agir, a maneira como que você vai se comportar diante de todos esses locais e pessoas, as primeiras e as principais noções nos são dadas desde pequenininho pelos nossos pais. Hoje em dia, nós temos aí que entender e respeitar que a família, ela tomou outras facetas. Ou seja, saiu só daquela coisa tradicional de ser uma figura masculina, uma figura feminina que se une e que procriam. Isso deixou de ser uma verdade absoluta. Hoje nós temos famílias formadas por dois homens, hoje nós temos famílias formadas por um casal de mulheres, hoje nós temos famílias de todos os tipos, né, com todos os perfis. Inclusive, nós temos aí famílias em que a figura masculina nunca teve presente. A mulher criou seu filho ou seus filhos sozinha, muitas vezes porque não ficou, né, engravidou, o pai não quis assumir, ou morreu muito cedo, ficou viúva muito jovem, quando a criança ou as crianças, os filhos eram muito pequenos. Então, muitas vezes nós encontramos aí uma família formada pela mãe e pelos filhos, ou ao contrário, pelo pai e pelos filhos, porque muitas vezes a mãe morria no parto ou de complicações do parto, então acabava que o pai criava sozinho os filhos, então era uma família exclusivamente paternal.
E durante muito tempo, né, a figura paternal realmente era a figura central da família, quando a família era basicamente só aceita pela união de, da figura masculina com a figura feminina, ou seja, do pai e da mãe, quem dava as ordens eram os homens, porque era ele que colocava o sustento dentro de casa, era ele que dava o conforto ou não para a família, portanto, ele tinha todo o direito de dizer e de mandar, né? Assim se pensava. A mulher, a esposa, os filhos tinham que obedecer cegamente os pais. E o filho que muitas vezes saía da regra era chamado, né, era considerado a ovelha negra da família. Muito bem. A indústria veio e no século XVIII, né, a Revolução Industrial trouxe a oportunidade da mulher ir trabalhar fora. Nos primeiros tempos das indústrias, as mulheres eram mão de obra preferencial. As mulheres trabalhavam porque ganhavam metade do salário dos homens e até menos. Muitas vezes não trabalhavam na mesma empresa, os homens em uma empresa, as mulheres em outra. Os filhos muitas vezes trabalhavam ou com o pai ou com a mãe, ou até, quando maiorzinhos, em empresas diferentes. Então há aí aquela vida rural que antes predominava, antes da Revolução Industrial, onde todos trabalhavam juntos na roça, ela começa a mudar. As pessoas começam a migrar para as cidades e começam a cada um ir trabalhar na sua empresa, onde consegue arrumar emprego. Então, aquela estrutura familiar que amanhecia juntos, que trabalhavam, passavam o dia todo juntos, iam dormir juntos, ela vai mudando. Então, é uma mudança importante dentro do processo da estrutura familiar. Muitos lugares do mundo, a mulher ainda se manteve subjugada ao domínio masculino, né? O homem que trabalhava, não se aceitava a mulher trabalhar. A mulher era criada para ser a esposa, dona de casa e responsável pela criação dos filhos. Mas, nos anos 60, houve uma grande revolução, né, cultural, e as mulheres passaram a defender uma maior igualdade entre os homens, inclusive salarial, para aquelas que já trabalhavam fora. Direito esse que elas estão lutando até hoje, porque ainda é comprovado que a maioria das mulheres ganham menos do que um homem fazendo o mesmo serviço, ocupando o mesmo cargo. E de lá para cá, dos anos 60, né, da década de 1960 para cá, com essa mudança cultural, as mulheres foram cada vez mais se tornando independentes, ganhando direitos, e muitas vezes acabaram se tornando as provedoras do lar. É muito comum hoje em dia ver o homem ficar em casa cuidando das obrigações domésticas, enquanto a mulher está trabalhando, porque hoje o mercado de trabalho ele é muito mais aberto e favorável para a mulher do que para o homem, por uma série de questões, né? Em que a mulher ela possui certas qualidades, habilidades que acabam atendendo aos interesses de uma determinada profissão. Muito bem. Então, nas atividades de vocês essa semana, começa com um texto, tem 2 textos. Nesse primeiro texto, que se intitula A Industrialização e o Crescimento das Cidades. Ou seja, esse texto está falando da imigração. O Brasil, no final do século XIX e início do século XX, recebeu muitos imigrantes. Né? No finalzinho do período imperial, quando a escravidão cada vez mais era renegada, ressarcida e tentava-se de todas as formas derrubar, começou a se trazer imigrantes europeus para o Brasil, principalmente italianos e alemães. Por que principalmente italianos e alemães? Porque a Itália e a Alemanha vinham passando por um processo de unificação política, né? Vinham se formando como países, estava tendo muitas guerras, estavam, né, tendo muitas guerras internas entre os reinos que falavam italiano, entre os reinos que falavam alemão, porque alguns reinos queriam a união,
outros não. E para fugir dessas guerras, muitos italianos, muitos alemães vieram para a América. E o Brasil foi um dos países que mais receberam imigrantes. O objetivo, né, era viver uma vida mais em paz, mais tranquila e, consequentemente, uma vida mais ah, ter uma possibilidade maior de uma vida mais rica, menos sofrida, com mais dignidade, com mais qualidade. Não foi o que a maioria dos imigrantes encontraram no Brasil. Muitos chegaram aqui e acabaram sendo explorados, maltratados, como eram os negros nas senzalas. Infelizmente, isso chegou a se tornar até um problema diplomático. Alguns países até proibiram que a sua população viesse para o Brasil devido às condições de trato que aqui no Brasil eram submetidos. Muito bem. Então, o primeiro texto aborda essa questão da imigração, certo? É claro que a imigração não foi só de italianos e alemães. Vieram espanhóis, vieram portugueses, vieram pessoas do Oriente, do Oriente Médio, do Extremo Oriente. Olha, uma gama, uma variedade fantástica de culturas chegaram ao Brasil, chegou ao Brasil, melhor dizendo, na virada do período imperial para o período republicano. E a pergunta que faz, a primeira perguntinha baseado nesse texto que fala sobre a imigração é a seguinte: leia os textos, portanto, aquele que está no quadradinho, que se chama o incentivo à imigração, e o texto que está logo abaixo, a industrialização e o crescimento das cidades. Então ele pede para você ler esses dois textos e indicar a alternativa falsa. Muito bem. A alternativa falsa, vocês já sabem, é aquela que não tem nada a ver, que traz uma informação errada. É ela que vocês vão ter que descobrir qual é. Então você leia esses dois textinhos com bastante atenção. E a dica da aula é: olhe bem as alternativas A de amor e D de dedo. Vai ser uma das duas. Uma delas será a alternativa falsa, nessa primeira questão. A segunda questão é baseada no texto Investimentos nas Cidades. Então, aqui nesse texto, ele fala sobre a vinda. Ele fala em quais setores os imigrantes eram colocados para trabalhar. Muitos italianos iam trabalhar nas fazendas de café, outros iam trabalhar na construção civil, não só italianos, mas de outros países também, né? Muitos iam trabalhar nos portos, certo? Outros iam trabalhar nas indústrias de bens de consumo. Então, eles se espalharam pelos mais diversos setores da economia brasileira, né? Trabalhavam naquilo que fosse preciso. O negócio era sobreviver, era ganhar a vida, era fazer a América, né? Como diziam os italianos, né? Vamos fazer a América, ou seja, vamos ficar ricos na América. Foi um sonho que durou pouco. Muito bem. E aí vem a pergunta. E a pergunta da questão 2, que é baseada nesse texto, que fala dos tipos de trabalhos em que os imigrantes eram colocados, diz o seguinte: leia o texto da aula 2 e assinale a alternativa verdadeira. Então agora você vai ler esse textinho com bastante cuidado, porque é um texto pequenininho, então tá fácil, e vai marcar qual é a alternativa correta. A dica desta questão: leia com muita atenção as opções B de bola e C de cebola. Vai ser uma das duas, tá? B de bola ou C de cebola. Muito bem. Bem, meus amigos, assim a gente fica por aqui. A gente encerra a nossa teleaula da semana 26 por aqui. Um forte abraço para vocês e a gente se encontra semana que vem, semana 27. Tá? Joia? Não sei qual é o tema da semana 27, mas eu gostei bastante do tema da semana 26, relações familiares. É bom a gente refletir sobre a família, né? A família aí que está passando por uma crise há alguns anos, né? Onde os pais não estão se entendendo, não estão se tolerando por muito tempo,
né, não estão pensando que eles possuem uma responsabilidade enorme na formação dos filhos, enfim, é preciso refletir muito. Eu acho que essas temáticas transversais, elas, muito mais do que o conhecimento histórico que elas trazem por trás, elas são uma grande reflexão para nós, para a nossa vida. Um forte abraço para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.